e amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, uma passagem muitíssimo conhecida, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler sobre a tentação de Jesus, e é sobre isso que eu quero partilhar com os irmãos, uma leitura que todos nós já conhecemos muito. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Essa mesma narração também está no Evangelho de Marcos e também no Evangelho segundo escreveu Lucas. Só João que não narrou esse momento da vida de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas narraram. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Podem sentar, por favor. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre estas sugestões do maligno para Jesus. Primeiro eu quero que você entenda que em todo tempo a nossa vida é alvo de sugestões, não só do nosso inimigo, como também de pessoas. E principalmente, as pessoas gostam, me permita dizer isso, né? As pessoas gostam de sugestionar coisas para a gente, né? No comum, a gente chama isso de dar pitaco, né? Impressionante como, às vezes, a gente nem pediu que alguém nos auxilie, as pessoas estão sugestionando para a nossa vida, em tudo, tá? Em todas as coisas, né? Às vezes estão sugestionando, dando sugestão, como a gente cria os nossos filhos, né? Como a gente se veste. Estou falando do comum, tá? Do comum. E é normal. E às vezes tem sugestões que a gente ouve que a gente diz: meu Deus, eu não pedi ajuda a essa pessoa. Por que ela está sugestionando isso para a minha vida? Às vezes em relação à nossa conduta. Imagina o que eu, como um pastor, ouço de sugestão, né? Do jeito que eu prego, que eu tenho que pregar, a forma que lidero. É normal, tá? É normal. E nós vivemos num mundo onde as sugestões sempre vão acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse momento da vida de Jesus, que era um momento divisor de águas. Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus estava começando o seu ministério. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Jesus desde o seu nascimento, não há, você sabe disso, não há uma cronologia direta da vida de Jesus. O que a gente entende que os evangelhos se preocuparam em narrar o nascimento de Jesus, voltando um pouquinho, né? A anunciação do nascimento de Jesus. Então o anjo aparece a Maria e diz que ela
seria, né, a portadora daquilo que seria gerado pelo Espírito Santo. Depois, ela já está grávida, o anjo aparece a José. Logo depois, nasce Jesus. Aparece aquela cena dos pastores visitando Jesus. Depois, estou falando sobre o que aparece nos evangelhos, né? Na narrativa. Depois aparece o momento dos sábios que vêm do Oriente e trazem presentes. E depois daquele momento em que o anjo aparece a José dizendo para ele fugir para o Egito, e depois voltando, depois da morte de Herodes, voltando para Israel, praticamente na história, pelo menos nas narrativas, Jesus desaparece nos evangelhos que nós conhecemos como os evangelhos canônicos, né? Então, e Jesus reaparece de novo com aproximadamente 13 anos, né? Que é aquele momento do seu Bar Mitzvah, onde ele aparece discutindo a lei com os doutores da lei. Você conhece a história, que ele se perde dos pais, e depois Jesus também, na narrativa, desaparece da história e reaparece agora, neste momento, onde ele está na fila do batismo, o seu primo está batizando as pessoas no Jordão, e ele então se apresenta para se batizar. João diz para ele: não sou eu quem tem que te batizar, é você quem tem que me batizar. E ele diz: não, João, deixa assim para que se cumpra o que foi escrito. Então, a partir daquele momento, sim, a gente olha para os evangelhos e a gente vê agora a história de Jesus de forma cronológica se apresentando. Por quê? Porque essa era a fase mais importante dos 33 anos que Jesus viveu aqui. Os próximos 3. Nos próximos 3 anos estava sendo pavimentado a vitória não só de Jesus, o Filho de Deus, né? Mas a vitória dos céus. Nos próximos 3 anos tudo precisava ser passado de geração em geração. A vitória dos céus, a vitória do plano de redenção que o apóstolo Pedro diz que foi formado antes da fundação do mundo. Essa história agora estava sendo pavimentada. A história da vitória dos céus contra tudo aquilo que foi arquitetado pelo maligno. E então, nesse momento, depois que Jesus sai das águas do batismo, né, do Rio Jordão, a palavra diz que vem o Espírito Santo em forma de pomba. Essa é a minha ministração de domingo, tá? Porque domingo nós vamos começar a falar sobre paternidade restaurada. E exatamente isso que eu estou falando, que eu vou ministrar no domingo da Santa Ceia, falando sobre como o Pai Celestial olhou para o seu Filho. Domingo nós começamos uma série de mensagens, sempre a gente faz isso aqui na Comunidade Farol. Você que está chegando agora, já é uma cultura, sempre no mês de agosto, mês dos pais, nós ministrarmos sobre paternidade e filiação, falar sobre cura da paternidade. Então é aquele momento em que os céus se abrem, o Espírito vem como pomba e o Pai então grita lá do alto dizendo: esse aí, olha, que vocês estão vendo é meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Termina essa cena, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. E agora é essa leitura que nós fizemos. Passa 40 dias jejuando. O que Jesus estava fazendo, gente? O que o mestre estava fazendo nos 40 dias que ficou no deserto? Ele estava se preparando para a sua fase mais vitoriosa. A partir daí, Jesus curou enfermos, expulsou espíritos malignos, montou uma equipe vitoriosa com um legado que até hoje nós estamos desfrutando. E todas as vezes, quem acompanhou a série de mensagens sobre batalha espiritual, eu tratei muito sobre isso, dizendo que todas as vezes que nós estamos nos preparando para um momento muito vitorioso na nossa vida, de avanço, de progresso, nós vamos enfrentar as nossas maiores batalhas. Todas as vezes. E entenda, tá? Todas as vezes que o maligno perceber que você está num ponto de inflexão na sua vida para viver uma grande vitória, ele vai intensificar os ataques. E isso começa com as sugestões. Foi exatamente assim que o Espírito Santo trouxe de revelação ao meu coração, que antes dos ataques vêm as sugestões. E nós olhamos para essa cena, irmãos, e vemos Jesus preparado espiritualmente. Espiritualmente Jesus estava, vamos dizer assim, né, aqui em cima, tá?
40 dias de jejum, gente, 40 dias de oração, o Espírito de Jesus estava elevadíssimo, mas emocionalmente, fisicamente, Jesus estava vulnerável. E guarde isso no seu coração, tá? Os maiores embates que o maligno ele vai desferir contra a tua vida, contra o teu espírito, é quando você estiver vulnerável emocionalmente. Eu tenho percebido isso, irmãos, na história de muitas pessoas. Eu sempre digo que toda prisão espiritual, ela é precedida de um aprisionamento emocional. Quando o maligno percebe que há uma fissura na nossa alma, uma fissura nas nossas emoções, há uma ferida que não foi tratada, é aí que ele vai desferir o golpe. Eu costumo comparar isso a dois pugilistas que estão se enfrentando e o opositor sempre vai mirar o seu golpe certeiro nos lugares o quê? Vulneráveis. O nosso inimigo ele mira sempre na nossa alma, nas nossas emoções. Perceba se não é assim. Todas as pessoas que eu já acompanhei, já orei, já tratei espiritualmente, acompanhando com jejum e oração, que vi escrava espiritualmente, essa pessoa demonstrou em algum momento antes uma fissura emocional, de perda, de decepção, feridas que não foram tratadas, falta de perdão, sempre vai ser assim. E quando é que o maligno chega para tentar Jesus? Quando ele está vulnerável, gente. Ficar sem se alimentar 40 dias, isso deixou Jesus espiritualmente muito forte, mas física e emocionalmente Jesus estava vulnerável. Você já ficou 3 dias sem se alimentar? Aqui de vez em quando nós pastores fazemos jejuns de 40 dias, mas ninguém fica sem 3 refeições. Mas quando vai chegando no final do mês, espiritualmente nós estamos muito fortes. Mas emocionalmente, fisicamente, há uma vulnerabilidade. E nós precisamos, irmãos, cuidar disso. Porque as sugestões, olhe bem para mim, as sugestões do nosso inimigo, para a gente tomar decisão errada, para a gente dar passo em falso, sempre as sugestões chegarão em fissuras na nossa alma, em debilidades nas nossas emoções. Você percebe isso na primeira sugestão do maligno para Jesus. Qual foi a sugestão dele? Num ponto de fraqueza que Jesus estava enfrentando. Que era o que, gente? A falta de alimento. Qual foi a primeira sugestão do maligno? Se tu és filho de Deus, resolva uma debilidade que você tem agora, Jesus. E sabe qual é a tua debilidade? Você está precisando de pão. Se você é filho de Deus, deixa eu te dar uma sugestão, porque você acaba com essa debilidade. É só você transformar a pedra em pão. Você está precisando de pão. Entendam, irmãos? Os maiores ataques nos casamentos, quando o maligno começa a bombardear um casamento, uma família, para destruir, é quando esse casal está debilitado emocional e sentimentalmente. Perceba se não é. E aí vem as sugestões, né? E as sugestões, elas vêm da seguinte forma: rapaz, se ela não está te dando valor, tem alguém que vai te dar valor. Sugestão. Se em casa você não tem atenção, tem alguém que pode te dar atenção. Sugestão. Mas isso acontece não só nessa área não, tá? Quantas famílias que eu conheço que o problema se tornou crônico na área financeira? O problema financeiro começou a se agravar, e um ou ambos tentando resolver, e aí chega alguém e diz assim: rapaz, eu conheço alguém que pode te arranjar um valor. Rapaz, mas isso não é coisa de agiota? Não, até é, rapaz, mas você consegue pagar. Você pega esse valor todo de uma vez, depois você vai pagando aos poucos. Irmão, será que eu estou falando algo alheio do que pessoas que se enrolaram, se debilitaram financeiramente, comprometeram a família,
por causa de uma sugestão. E às vezes a sugestão, gente, vem como olhe para mim, como uma vantagem momentânea. Perceba se a sugestão do maligno naquele momento não era uma sugestão de uma vantagem para Jesus. Era como se o maligno estivesse chamando Jesus, dizendo assim: vem cá, você não está com fome? Tô. Você está 40 dias sem comer, né? Isso. Eu tenho um jeito de acabar a tua fome agora. Você não tem poder? Você não é filho de Deus? Tenho certeza que se pegar essa pedra aqui e você, num passe de mágica, fizer assim, você transforma ela em pão. Por que você não faz isso? Porque todas as vezes que o nosso inimigo nos percebe vulneráveis, ele vai trazer uma sugestão com uma aparência de vantagem. Mas eu vou te dizer mais, não é só isso. Ele vai fazer uma sugestão como se dissesse: eu te ajudo a resolver isso facilmente. Irmãos, as grandes vitórias, elas nunca são desenvolvidas com facilidades, nunca. Nós temos que viver o processo. Nesses 4 anos da comunidade Farol, a gente viveu processos assim, tremendos. Estava falando isso com o pastor Ed nesse instante, antes de subir no altar, lembrando desde o primeiro momento. Imagina uma igreja que começa do zero, e a gente já começa pagando aluguel e tendo que comprar as coisas. E eu lembro que ao longo da caminhada, as sugestões que foram chegando: faz assim, resolve desse jeito. E parecia que o atalho resolveria o problema rapidamente, mas era cilada. Porque normalmente a sugestão do inimigo, que parece resolver um problema no instalar de dedo, normalmente é cilada. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo colocou assim no meu coração: nunca queira comer o pão que chegou como uma sugestão do maligno. Isso é forte. E eu sei que o Espírito Santo no teu coração, ele vai te revelar pão com situações que você pode estar vivendo. Às vezes para algumas pessoas não é pão mesmo. Às vezes o que estão sugerindo para você não é pão físico. Mas o Espírito Santo quer te dizer isso nessa noite: nunca coma o pão que é resultado de uma sugestão do maligno. E quantas vezes, irmãos, que nós estamos usando atalhos, estamos usando artifícios que o maligno está sugerindo, às vezes na voz de um amigo, de uma amiga. Sabe aquele amigo que diz assim: rapaz, sua esposa não está te valorizando, rapaz, você tem que se valorizar. Mostra para ela que se ela não quer, tem gente que quer. Meu irmão, coma desse pão e você vai ver o resultado da digestão emocional e espiritual que vai chegar na tua vida. Eu sei que é uma palavra aguda e espinhosa, mas entenda, irmãos, grandes vitórias sempre são precedidas de processo, e processo tem tempo, processo tem caminhada. Você nunca vai olhar para alguém vitorioso e vivendo a prosperidade de Deus que não tenha se submetido ao processo. Ouça, Jesus tinha se proposto caminhar 40 dias de jejum, e o jejum não podia terminar daquele jeito. Eu estava pensando nessa mensagem, o Espírito Santo trouxe assim no meu coração: o jejum de Jesus não podia terminar num passe de mágica, porque é isso que o maligno queria que ele fizesse, hein, gente? Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, e num passe de mágica o teu jejum termina. Que sugestão, né, gente? São os atalhos que podem destruir a nossa caminhada vitoriosa. São os atalhos que podem destruir o processo de bênção que o Senhor tem preparado para a gente. Não vá pelos atalhos. Tem coisas na sua vida, olhe bem para mim, tem coisas na sua vida que não podem ser resolvidas num passo de mágica. Você precisa viver o processo, e Jesus tinha consciência disso. Por isso que ele não foi na do maligno. E como foi que ele derrotou o inimigo, gente? Como foi que ele derrotou a sugestão do maligno? Está escrito. Pastor, como é que eu consigo ter o discernimento? Se algo que eu estou agora vivendo, inclusive uma decisão que eu preciso tomar, como é que eu consigo entender se é algo de Deus ou se não é uma sugestão do inimigo?
sempre, olhe bem para mim, sempre confronte toda a sua decisão com o que diz a palavra de Deus. Porque foi assim que Jesus venceu. Ele usou a palavra. Parecia uma vantagem transformar a pedra em pão, mas ele confrontou a sugestão com a palavra. Então imagina que você está recebendo nesse momento da sua vida sugestões até de gente que te ama, tá? Até de gente que diz para você que se importa com você. Olha, meu amigo, minha amiga, eu estou dizendo isso porque eu me importo com você. Estou vendo você sofrendo. Estou vendo você passando por isso e eu me preocupo com você. Por que você não age assim? Por que você não faz desse jeito? Confronte isso com uma palavra. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Deus nunca vai sugestionar para ninguém algo que lhe acarrete dores. Deus até pode preparar para você um processo que no final do processo vem a vitória. Mas você vai conseguir discernir isso aí através do Espírito Santo. Essa semana o meu filho me perguntava sobre o que é discernimento. A gente está lendo o livro de Provérbios e ele pergunta, papai, o que é discernimento? E eu sempre enxergo, gente, a explicação, o conceito de discernimento de forma assim bem ilustrativa, né? Discernimento eu sempre consegui enxergar na minha vida como luz que chega num ambiente que está escuro, que está nebuloso. Discernimento é você acordar de madrugada para ir em outro cômodo da casa e você encontrar o interruptor. Antes disso você tem alguns tropeções, algumas batidas, você chega no interruptor e acende. Tudo fica claro. Nada é mais nebuloso. Nada é mais confuso. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos tomando uma decisão e a decisão parece confusa, está faltando discernimento do Espírito Santo. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo traga sobre você esse discernimento sobre essas decisões que você está para vivenciar na sua vida. Confronte na palavra. As sugestões parecem vantajosas para resolver uma situação momentânea, confronte na palavra. Isso aqui abençoa a minha família. Se eu decidir desse jeito, isso aqui tem perenidade ou é só uma questão de para o momento? É um atalho para o momento? E como vai ser a consequência disso? Se eu tomo esse empréstimo agora, vai resolver esse momento, mas como é que vai ser isso a longo prazo? Se eu faço isso em relação ao meu casamento, em algum momento eu posso ter alguma situação de prazer ou de contentamento, mas o que isso pode acarretar na minha família, no meu casamento, nos meus filhos? É você confrontar a decisão com a palavra. Foi o que Jesus fez. Está escrito. Ele disse para o maligno, né? Você está me sugerindo isso? Eu terminar esse momento de agrura que eu estou vivendo num passe de mágica, transformando a pedra em pão? Olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Confrontou, né? Só que nós temos um inimigo que nunca se dá por vencido, né? E ele tinha outra sugestão para Jesus. Você conhece, a gente já leu, a palavra diz que ele leva Jesus para o pináculo do templo. E agora o que ele faz? O que ele mais sabe fazer. Ele usa a sua sagacidade. De tal forma que ele usa a palavra que lhe confrontou. Olha, se joga daqui para baixo. Porque está escrito. Tipo assim, né? Já que você usou a palavra para me confrontar, eu também conheço a palavra. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Tem certas sugestões que vêm acompanhada, até de versículo, até de áurea espiritual, que você precisa ter vigilância. Você precisa ter muito cuidado. Eu conheço muitas pessoas, pastor, mas Deus usou um profeta para me falar. Confronte o profeta com a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Eu acredito, gente, em pessoas que são usadas por Deus. Mas a maior profecia que eu conheço é essa aqui, ó. E a palavra de Deus, deixa eu te dizer, a palavra de Deus nos autoriza a julgar as profecias. Você sabia disso, né?
Quando alguém chega e diz, olha, Deus está dizendo, a palavra de Deus diz que nós temos autoridade para julgar. Aliás, Moisés falou muito disso, né? Para julgar até a procedência do profeta. Veja como é a vida dele. Veja se o que ele fala se cumpre. É assim que a gente vai julgando, né? E o maligno, ele tem esse artifício de às vezes fazer sugestão usando até como reforço a palavra. Foi o que ele fez. Ele sugeriu para Jesus, né? Se joga daqui para baixo, porque está escrito. Só faltou citar a referência, né? Está lá no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus o confronta também com a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for tomar uma decisão, mesmo que essa decisão pareça vir embrulhada com mensagens dos céus, confronte com a palavra. Porque entenda, tá? Tem gente que é mal intencionado, vai usar às vezes até a sua autoridade espiritual. Não necessariamente é Deus falando, não necessariamente é Deus sugerindo. Repito, Deus nunca vai sugerir algo que provoque dores. Quando eu cito esse texto, né, que a bênção do Senhor não acrescenta dores, eu sempre digo que aquilo que Deus promove, indica, sugere, determina para a nossa vida, nunca vem com efeitos colaterais, nunca. O que Deus promove para a nossa vida pode até vir com processo, não com efeitos colaterais. E o que é processo, pastor? É o natural, gente. Para você sair desse ponto para esse, você tem uma caminhada. Você tem que se submeter ao tempo. Você tem que submeter às vezes até as lágrimas, as dores pertinentes ao processo. Não há dores como consequência de uma decisão no impulso, de uma decisão na raiva. Porque às vezes, né, gente, a gente está tomando uma decisão que vem como uma sugestão e a gente diz, é isso mesmo, eu vou fazer porque se está fazendo isso comigo eu vou devolver. Deus não pode estar nisso, né? Deus não pode estar nisso. Isso me faz lembrar a sugestão dos dois irmãos discípulos de Jesus a Jesus, né? Na verdade eles só estavam pedindo uma autorização, né? A palavra diz que Jesus manda-os para uma missão na terra dos samaritanos e lá eles não são bem recebidos, né? E eles voltam para Jesus com o coração cheio de ira. Eles voltam para Jesus com o coração cheio de rancor. E diz, olha mestre, o Senhor mandou a gente ir lá na terra dos samaritanos, mas eles nem quiseram nos receber. Eles nem quiseram que a gente entrasse, nos expulsaram. A gente só quer pedir ao Senhor uma autorização. Deixa que a gente faz. É como se ele dissesse, Jesus, nem põe a sua mão nisso, deixa que a gente faz. A gente quer que o Senhor nos autorize e a gente vai mandar descer fogo do céu para destruir aquela cidade. Olha que sugestão, né, gente? E olha que o que eles estavam fazendo parecia com um invólucro meio que espiritual, né? O Senhor nos mandou numa missão e eles não nos permitiram cumprir uma missão. Então a gente tem que resolver isso. E o que é que Jesus disse para eles? De que espírito vocês são? Qual é o espírito que habita em você? Meu irmão, minha irmã, por favor, no nome de Jesus, quando você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, é porque você está querendo dar um troco em alguém? É porque alguém que um dia lhe machucou e agora você está no lugar onde Deus te abençoou e agora você tem autoridade, poder, você pode fazer e agora você está querendo fazer para mostrar para essa pessoa? É isso. Se foi isso, o Espírito Santo repete nesta noite o que Jesus disse para aqueles dois discípulos. A tua decisão é procedente de que espírito? Era o que Jesus estava dizendo para eles, né? Tá, vocês estão querendo dizer que vocês não cumpriram a missão que eu dei a vocês, alguém impediu vocês, e agora vocês estão querendo resolver mandando descer fogo do céu e fulminar aquele lugar. Mas essa decisão é procedente de qual espírito? Qual o espírito que está comandando essa sua decisão?
Qual é o espírito que está direcionando esse seu ato? Era o que Jesus estava perguntando para João e para o seu irmão Tiago. Qual é o espírito que está direcionando isso que vocês querem fazer? Foi a mesma coisa que Jesus disse para o seu inimigo, né? Tá, eu sei que se eu me jogar daqui, ou se alguém me empurrar, né, eu sei que os anjos vão me proteger. Mas qual é o espírito que está me direcionando nessa minha ação? Qual é o espírito que está me direcionando nesse meu ato? Então Jesus confronta o maligno também através da palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode tentar o Senhor teu Deus. Confronta a sugestão do maligno através da palavra. Eu quero encerrar essa minha palavra falando sobre a terceira sugestão do maligno, né? Pega Jesus, leva, segundo o que narra Mateus, para o lugar mais alto, que dava para ter um vislumbre, né, de todos os reinos do mundo, e diz para ele: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te dou. Todas as vezes, irmãos, que eu leio essa parte da tentação de Jesus, que aconteceu em 3 fases, eu interpreto da seguinte forma: o inimigo sabia que Jesus veio e não veio para brincar, né? Ele veio para cumprir o propósito. Ele sabia que Jesus já estava indo para a parte final. Aconteceria nos próximos 3 anos, tudo aquilo que iria se cumprir desde antes da fundação do mundo. E ele sabia disso, ele pressentia isso. E ele queria, obviamente, impedir de Jesus de cumprir seu propósito, né? E na verdade a sugestão dele era assim, mais ou menos assim: eu sei que você veio para conquistar tudo. É tanto que Jesus, logo depois que ressuscitou, o que foi que ele declarou? É-me dado todo poder nos céus e na terra. Qual era a sugestão do maligno? Deixa eu adiantar as coisas para você. Você nem vai precisar passar na cruz, você não vai precisar sofrer, é só você se prostrar aqui e me adorar. A gente adianta o processo, a gente encurta o caminho. Você nem precisa fazer muita coisa, você só se curva aqui e me adora. Nem precisa sofrer tanto. Às vezes, irmãos, tem algumas sugestões que nos aparecem, que parecem encurtar o tempo, tá? Eu poderia ter que viver um processo nos próximos 10 anos, mas alguém está me sugerindo viver algo mais simples. Resolvo isso nos próximos 2 meses. Cilada, né? Repito, nunca coma o pão que é resultado de uma sugestão do maligno. Nunca ocupe um lugar que o maligno sugeriu encurtar o prazo e o tempo, fazendo parecer uma vantagem. Porque isso pode custar até tua salvação, isso pode custar o teu casamento, isso pode custar o teu desenvolvimento profissional. Ô irmãos, quantas pessoas que eu conheço que se comprometeram profissionalmente porque seguiram sugestão de um amigo, de uma amiga, e atrapalharam todo o seu processo profissional. Porque às vezes a sugestão do nosso inimigo vem da boca de quem está mais perto, tá? Isso pode comprometer alguém profissionalmente. Isso pode comprometer as finanças, isso pode comprometer o futuro dos filhos, isso pode comprometer o negócio, o teu empreendimento. É só a sugestão chegar no momento errado. Irmãos, o processo de Jesus era caminhar até a cruz. Depois da cruz, ele poderia gritar e dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O maligno está sugerindo para ele: você não precisa passar por isso. Se você fizer o que eu estou te dizendo, eu vou te dar tudo isso. Parece vantajoso. Jesus então confronta o seu inimigo com a palavra. Quando eu estava ministrando sobre batalha espiritual, houve uma mensagem específica. Se você não ouviu, recomendo você assistir, que eu falei sobre fortalezas. O apóstolo Paulo, ele diz que a gente só vence fortalezas destruindo argumentos. É assim que está escrito na carta aos Coríntios. Destruindo toda a fortaleza
colocando o nosso pensamento cativo a Cristo e destruindo todo o argumento. Ouça o que eu vou lhe dizer. Toda sugestão que parece ser vantajosa vem acompanhada de um forte argumento. Perceba se não é. Sempre, sempre. Faz isso, rapaz, o argumento é forte. Por isso a sugestão é forte. E o maligno, ele é dominador nessa arte de estabelecer argumentos fortes. Estabelecer argumentos fortes que podem ser a prisão de alguém. Pessoas, por exemplo, que seguiram um argumento e já no namoro comprometeram toda a vida, até o casamento. Irmãos, tem pessoas hoje que no casamento têm sofrido por causa de um deslize, de uma sugestão lá no namoro. E até hoje a pessoa está batalhando para reconquistar a confiança, para fazer outra pessoa entender que de fato você queria a família, uma sugestão lá no namoro. Pessoas que estabeleceram um deslize no início da sua vida profissional, e isso acarretou a vida profissional dessa pessoa pelo futuro. Argumentos fortes. E às vezes esses argumentos são resultado de fortalezas que foram criadas na nossa mente. Fortalezas que foram criadas no nosso coração. Por exemplo, pessoas que estão aqui nessa noite e você tem dificuldade de confiar em quem Deus colocou do seu lado. Você tem dificuldade de estabelecer relacionamentos e vínculos de confiança, porque no teu coração foi estabelecida uma fortaleza, com palavras que você ouviu lá, teu pai, da tua mãe, de gente que te influenciava. E às vezes as sugestões e os argumentos para você viver dentro dessa prisão são muito fortes. São muito fortes. Todas as vezes que nós queremos destruir, que nós queremos repreender uma sugestão do nosso inimigo, nós precisamos ter um argumento maior dos céus, sendo verbalizado. Foi o que Jesus fez. Todas as vezes que Jesus usou a palavra, ele trouxe um argumento forte. Quando ele disse para o maligno: só ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Esse era um argumento forte. Ele estava dizendo para o maligno: olha, a tua sugestão é até um argumento bom, eu posso encurtar o caminho e já ter tudo que você está me oferecendo, mas o meu argumento é maior, o meu argumento é melhor, o meu argumento destrói o seu. Eu só vou adorar o Senhor meu Deus, e só a Ele vou prestar culto. Eu termino dizendo para você nesta noite, no nome de Jesus, toma uma decisão nessa noite de estabelecer argumentos fortes no teu coração através da palavra de Deus. Quando um amigo, uma amiga vier te trazer uma sugestão que você confronta com a palavra e você percebe: olha, parece até ser vantajoso, mas eu tenho certeza que não foi isso que Deus preparou para a minha vida. Parece até que encurta o caminho, mas eu tenho certeza que não foi isso que Deus estabeleceu para a minha vida nesse tempo. Quando você se alimentar desse argumento, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Jesus. A palavra diz que depois dele viver aquela tensão, aquela pressão, os anjos vieram e o serviram. Os anjos do Senhor querem te servir nessa noite. Quem quer receber o alimento dos céus nessa noite? O anjo do Senhor quer servir a tua alma e o teu coração. Eu quero falar para você que tem vivido nessa semana um tempo de muita aflição na tua alma, inclusive os teus momentos antes de dormir têm sido lutas terríveis na tua mente. Você que tem vivido lutas terríveis de madrugada, quando acorda, com sugestões do inimigo até em relação à tua própria vida. O que você vai fazer com a sua vida? Eu quero te dar um argumento dos céus nessa noite. O Espírito Santo e o Deus que te ama, que você declarou antes da mensagem, que te ama. Esse Deus, ele tem um propósito lindo e maravilhoso para cumprir na tua vida. Ele só quer que você entenda que é um processo. E esse processo, ele exige de você confiança nele. Confie no Senhor e o Senhor vai te dar vitória. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração.
Nós compreendemos pela palavra de Deus que, não falando de um órgão físico, né, mas quando tratamos de coração, nós estamos falando sobre o centro onde tudo acontece. As nossas emoções, os nossos sentimentos. Os judeus, eles enxergam isso nas entranhas. Nós enxergamos isso aqui no coração. É tanto que quando você está vivendo uma situação muito conflituosa, muito intensa, você sente seu coração apertar. É o corpo reagindo às emoções. Então é aqui que eu convido você a colocar a tua mão, pedindo ao Espírito Santo que te direcione, te guie, pedindo ao Espírito Santo que traga luz sobre a sua vida neste momento. É essa luz que nós chamamos de discernimento. É essa luz que nós chamamos de discernimento do Espírito Santo. A minha oração neste momento é por você, que está vivendo uma fase decisiva na sua vida e há decisões importantíssimas para serem tomadas. Inclusive, acompanhando essas decisões, nos últimos dias, algumas sugestões foram aventadas, ventiladas na tua mente. E isso tem intensificado a ansiedade no teu coração. E quando a ansiedade aperta, a gente parece que tem que tomar a decisão mais rápido, porque o tempo está passando. Eu quero convidar você a confiar no tempo do seu Deus e depositar no Senhor toda a sua confiança, entendendo que Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Mas te recomendo neste momento, não vá pela sugestão do maligno. Tape os seus ouvidos, feche os seus sentidos para tudo aquilo que parece resolver a situação, aplacar a dor, tirar a fome, tudo aquilo que parece no atalho resolver momentaneamente, tirando você dessa situação, dessa pressão. O Senhor tem soluções perenes para a tua vida. O Senhor tem solução que ecoa para o futuro, não solução que resolve só momentaneamente a tua vida. O Senhor traz solução que vai trazer resultados para a próxima geração. É isso, a tua decisão traz resultado para a próxima geração. Então isso provém do Senhor. O que provém do Senhor tem durabilidade. O que provém do Senhor traz segurança. O que provém do Senhor pode até demorar, mas o processo trará estabilidade e segurança. Comece a colocar agora no crivo. Comece a colocar agora nesse filtro que o Espírito Santo vai te indicando. As tuas próximas decisões vêm de fato do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que estão entrando pelos vícios, exatamente procurando fuga. Pessoas que estão dominadas pelos vícios, exatamente tentando aplacar, é o transformar a pedra em pão. É você que tem uma solução para o teu dia, para o final do teu dia, e depois tudo vem com mais força, com mais rigor, com uma potência maior, porque depois que passa o efeito daquilo que você tem se inebriado, daquilo que você tem solvido de forma instantânea e momentânea, depois isso cobra um preço. A solução do Senhor não acrescenta dores. Ouça a voz do Espírito Santo. A solução do Senhor para a tua vida não acrescenta dores, é perene. Abençoa a tua vida para um futuro de bênção, não para resolver o momento. No nome de Jesus. Oh meu Deus, eu creio e eu confio em Ti, de que o Senhor é o Deus do agora, mas o Senhor também é o Deus do futuro. Às vezes nós estamos olhando soluções, meu Deus, para o nosso momento agora,
Mas o Senhor está olhando para o nosso futuro, porque o Senhor já está lá nos esperando. Aliás, o Senhor está lá nos esperando e dizendo: vem cá, filha, pode vir, filho, mas vem em segurança. Porque eu não te dou soluções para um instante, eu te dou soluções para a vida. Eu não te dou soluções para resolver um problema na tua semana, eu te dou soluções para resolver a tua vida e garantir o teu futuro. Ah, meu Deus, como nós precisamos de Ti, como necessitamos, e nessa noite a Tua voz vem como resposta ao nosso coração. Nesta noite a Tua voz, meu Deus, vem como cura, como remédio, e nós precisamos disso. Eu oro por pessoas que estão aqui, eu oro por pessoas que estão em casa e que estão vivendo de fato, meu Deus, uma grande e intensa batalha na sua mente. Pessoas, meu Deus, que não estão conseguindo lidar com essa guerra dos pensamentos, porque tem às vezes pensamentos que são sugestões que parecem plausíveis, parecem ser solução de fato. Traga a luz do Teu Espírito Santo, meu Deus. Traga a luz do Teu Espírito Santo sobre a mente dessa Tua filha e desse Teu filho, principalmente nos momentos de solidão, nos momentos onde a luta se intensifica, quando essa pessoa está sozinha no seu quarto, quando está sozinho na sua casa, que só é somente essa pessoa com suas vozes, inclusive, meu Deus, tendo que diminuir os ruídos da sua mente. No nome de Jesus, nós precisamos de Ti, meu Deus. Nós precisamos de Ti nos nossos desertos. Nós precisamos de Ti, meu Deus, nos nossos momentos de solidão, contra toda a sugestão do nosso inimigo. Nós não queremos soluções momentâneas, nós queremos soluções perenes. Nós queremos soluções, meu Deus, para um futuro de bênção. Nós queremos solução, meu Deus, não para uma semana, mas para uma vida vitoriosa. E isso o Senhor tem para os que o Senhor ama. Isso o Senhor tem para os Teus filhos. E sabemos que o Deus do impossível, Ele se revela para nós nesta noite. O Deus do impossível não prepara soluções momentâneas. O Deus do impossível não resolve em um processo, uma caminhada, um passe de mágica. O Senhor não quer a gente transformando pedra em pão. O Senhor quer a gente sendo alimentado por anjos. O Senhor quer a gente sendo alimentado, meu Deus, e servido pelos anjos. É assim que nós queremos andar. É assim que queremos caminhar, recebendo o serviço angelical. E é assim, meu Deus, que os vitoriosos caminham. Os vitoriosos são servidos pelos anjos. E é isso que nós queremos viver. Queremos, meu Deus, prevalecer na certeza que o Deus do impossível é quem guia a nossa vida, é quem determina os nossos passos. Não queremos comer o pão que é resultado da sugestão do maligno, meu Deus. Nós seremos alimentados pelo pão dos céus, seremos alimentados pelos anjos do Senhor. Oh, essa nossa declaração no nome de Jesus. No nome de Jesus, levante as suas mãos e declare: o Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra, a sua mão direita, a sua destra é a sua mão direita. Levante as suas mãos, levante a sua voz e declare isso. O Deus do impossível não desistiu de mim. Me sustenta, meu Deus. Diga isso mais uma vez. Não desistiu de mim. Você pode segurar na mão da pessoa que está perto de você, e principalmente alguém que tem caminhado com você nesse deserto. Segura forte e diga: o Deus do impossível não desistiu de nós. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sim, meu Deus, confiamos nisso. Confiamos nisso. Deus do impossível
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Não com uma solução momentânea, não com um atalho, meu Deus, que resolve a minha situação por uma semana, por um mês. O Senhor tem um plano para a minha vida e para o meu futuro. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar mal. Planos de dar-lhes um futuro. É assim que diz a palavra do Senhor. O Senhor pensa no futuro e não no dia somente. O Senhor pensa na tua vida e não numa semana da tua vida. Oh meu Deus, colocamos os nossos olhos em Ti e declaramos que confiamos inteiramente no Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Graças a Deus. Abençoa quem está perto de você com a palavra do Espírito Santo. Diga para essa pessoa que o Senhor quer servi-la, quer servi-lo no nome de Jesus. Sente-se no seu lugar. Graças a Deus. Confie na sugestão dos céus, tá? A sugestão dos céus é para uma vida e para um futuro, não para um momento. No nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para